Bom, então agora a gente já fez aqui a parte de teclas e cordas, né? Violino, violoncelo. Mas eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente chegou nessa sonoridade, né? Que hoje em dia a maioria das pessoas pegam, sei lá, um teclado tipo Nord, já tem um pad pronto ali e toca, né? Qual o problema de quando se faz isso? Todo mundo tem um som igual, né? Então a criatividade, a arte ali, ela fica muito engessada e tu já fica esperando aquele som e às vezes previsível. Eu faço previsível, né? Algumas das vezes, eita, encostei aqui no no violino. Algumas das vezes as pessoas perguntam assim, que pad que você usou lá do Nord? Gente, eu tenho aqui, né, os VSTs, né, desses teclados, dessas coisas todas aqui. Mas eu utilizo, né, esse efeito de cordas do pad, não usando uma tecla só, saindo todos os sons e deixando um robozinho ali dentro fazer as articulações. Eu faço as articulações tocando mesmo, como se fosse uma orquestra tocando. Porque a gente não tem grana para pagar uma orquestra. Então, se a gente está fazendo algo de cordas, que a gente faça o mais próximo possível. E primeiro com os VSTs aqui, é som realmente de instrumento, cara, né? Então, ele consegue ter uma proximidade muito legal. Então, por exemplo, no som de orquestra aqui nessa introdução, olha só que interessante, a gente usou as ideias dos pizzicatos e tudo. Assim, ó. Essa é a primeira aqui, ó. Viu que legal? São os contrabaixos, né? E os ataques. E aí veio os cellos. Olha só que legal. Perfeição, né, galera? E aí quando você ouvir junto com o pizzicato, olha que sonoridade. E olha que você está ouvindo aí, esse é som mono. Sem mixar nem nada, né? E você está ouvindo aqui o som de ambiência aqui do vento, né, do estúdio, porque esse microfone está com um ganho muito alto, justamente para captar nossas vozes aqui. Sim. Ok? Aí a gente fez o lance dos violinos. Então até a gente também achar essa dinâmica foi dando muito trabalho, tá? A gente gravou milhares de vezes, foi mexendo na timbragem do VST até chegar a som. Então pra gente fazer só o trecho aqui da introdução, a gente tem levado aqui umas... Galera, começamos por volta das 4. São 10h11. É isso, cara. Essa energia que a gente imprime no som é que vai refletir lá quando você for ouvir. Verdade. Aí tu vai querer comprar um teclado para fazer isso. Nem perca tempo, que não é isso, tá? E realmente, quando você tem muito trabalho para fazer alguma coisa, né? Às vezes tu ouve ali 5 segundos, cara, que som legal, né? De algum artista. Eu sou o produtor musical do Giovanni. Cara, eu falo assim, por que ele faz isso? Ele deve ter um montão de teclado maneiro. Aqui tem um montão de teclado, que não tá filmando, aqui tem uma torre aqui. Mas eu nem tô mexendo ali, né? Não tem nada a ver você ter um teclado. Então, olha só, aí toquei os violinos com alguma coisa de violoncelo e alguma coisa dos baixos junto ali, mas é muito mais violino, olha só. E aí, quando você coloca isso junto com o cello e junto com os pizzicatos e os baixos, aí... que a gente fala, não é porque não é orquestra, porque você não tem grana que você vai fazer também de qualquer jeito, pegar simplesmente um rapid string e vai colocar ali. Porque se a ideia é trazer uma sonoridade diferente e orquestrada, tu tem que executar o mais próximo de orquestra, cada um tocando seu instrumento. Deu pra ir? Aí veio a parte de piano, que é uma outra coisa que às vezes
pessoal fica me perguntando que piano que eu usei, não sei o quê. Caraca, que timbre legal. Primeiro, piano base. Eu deixei esse piano, eu tampei a tampa, tirei o brilho dele e botei 4 microfones virtuais na sala, captando em lugares diferentes. Então a gente ficou pesquisando uns 20 posições, 20 pianos até achar esse som aí. Então não é qualquer som. Um som ele combina muito bem com o outro som ali. Específico. Específico. Por isso que às vezes o cara tem 30 pianos e aí ele fala assim, cara, eu gostei mais dele, só uso esse. Errado. Depende de cada proposta que você tem. Aqui é uma ideia de um som triste. Triste, sim. Então a gente pensa num filme. Se você pensa num filme, você está querendo uma trilha para trazer a emoção daquela imagem. Uhum. A música não tem imagem, mas tem uma história. Então você cria uma imagem na sua cabeça. Então isso tem que gerar essa trilha sonora. Deu para entender? Então se você pega esse seu Nordes aí e começa todas as músicas ao mesmo pad, o mesmo não sei o quê, não tem sentimento. Cada história gera um sentimento. E cada pad tem um sentimento. E você usa isso em todas as músicas. É o que vai ficar perceptível dentro de cada trecho dessa música aí. E aí música não é moda, mano. Música é arte. Verdade. E a arte tem que interpretar aquilo que você está tentando passar, a história, né? E aí, em cima disso, veio o mesmo piano fazendo uma ideia do tlim, cara, abrindo o canal, né? Então é uma virtuosidade mesmo do piano. Olha só. Não adianta você tentar achar esse som em um piano negócio. A forma que é gravada é que faz a diferença. Deu pra sacar? E aí, ou seja, se você usa preset, tu nunca vai chegar em lugar nenhum, cara. Você tem que estudar seu instrumento, a sua sonoridade, pesquisar ali, né, os cuts, os equalizadores, a ambiência, o reverb que você tá usando. Não fica usando tudo pronto não, cara, senão tu fica igual a todo mundo. E aí o Giovanni não vai querer gravar com você e nem outros, entendeu? Porque é tudo igual, cara. Igual todo mundo? Claro que vai ter gente que vai dizer assim, não vi nada demais. Eu uso aqui um pad pronto e é melhor do que o dele. Tudo bem, legal. Não estou discutindo isso. Estou justamente discutindo aqui diferenciação. Esse pad seu é bonito, legal, eu tenho também ele aqui, mas ele é igual a todo mundo. Então aqui você está trabalhando, a proposta é ser diferente. A gente falou sobre a identidade do músico, né? E aí a gente tem um outro piano desafinado. E olha só, legal. Esse piano aqui é um sintetizador que Built Harp, que você provavelmente não tem contato com ele e você deve achar estranho usar esse som junto, né? Então se você tem um piano, você joga ele embaixo, ele vai criar uns harmônicos que vai desafinado, mas junto com outro som ele fica muito legal. Então quando você vê às vezes um som pronto de um teclado que tu acha super legal aquele piano, cara, esse cara pegou vários sons, juntou ali e fez aquele som no teclado. E você pode criar esse som de novo, mas só que de maneira diferente, entendeu? Aí você vai ter uma identidade do seu som. Deu pra ir? Toda hora eu tô falando isso, né? Mas tem gente que ainda discorda e não vai entender, mas vamos continuar. Então, ó, olha que som estranho, às vezes sozinho. Deprimente. De terror, né? Aí o cara acha esse som no teclado e fala assim, não, nunca vou usar esse som, Deus me livre, parece coisa de terror, né? Cara, aí você vai colocar esse som junto com o piano base. E olha o que vai acontecendo. Ele imita um pad, mas não é som de pad. Por isso que você às vezes vê o som dos gringos melhor do que o seu, cara. Gringo faz isso, entendeu? E aí você vai pegar o outro som,
Porque tava pegando um outro microfone na sala, o dedilhado, e vai jogar todo mundo junto. Segunda parte. Agora você tá percebendo aquele som desafinado, né? Tu já ouviu isso muito, cara, em rap, essas paradas. Só que agora você, que tem a mente fechada, deve estar criticando. Ah, eu achei esse som super estranho, desafinado. Tinha que tirar, é normal. É igual aquela galera que tem acostumado a comer só coisa com Nutella e aquele negócio, aquele recheio cheio de gordura saturada, tal, hidrogenada, aquele negócio assim. Se você dá um bolo para ele que foi feito com uma farinha de trigo super especial, sim, que levou maior tempo para poder fazer, cara, o cara foi feito à mão, bababá, tem toda uma história envolvida ali, e tu faz esse bolo fofinho, dá para ele fala assim, tem como botar um recheio aqui não? O cara não sabe degustar coisa boa, entendeu? E aí tu fala assim, mas eu prefiro muito mais que o recheio. Cara, se você comprar um bolo desse tipo, ele é 10 vezes mais caro que esse recheio que você encontra no supermercado feito a lote. Entendeu? Por que isso é gostoso? Cara, porque o seu gosto foi moldado por essas modas. Sim. O cara ganha 10 milhões lá, cria uma moda, e aí você joga tudo que você tem fora e começa a degustar aquele negócio dele ali. Sendo que se você for na casa dele, ele nem ouve esse negócio que ele está dizendo que é bom e é moda. É tipo teclado. Não, agora só pode usar Nord, os outros não podem. Amanhã o Nord já não presta mais, tem um outro. Aí você, igual um bobo, vai lá gastar 20 mil com outro negócio. Cara, tem a sua identidade, mano. Tem a sua identidade. Faça o seu som. E ninguém vai te procurar de fato porque você tem esse negócio, um teclado, um som e tudo pronto. Não vai. Então vamos lá. Quando você ouve todo o som junto, aí ele vai gerar uma construção. Novamente, esse som não está mixado, você está ouvindo esse som aí mono. Que está entrando no teclado, no celular aqui, mono, é um sistema de streaming mono, tá bom? Aí vamos lá. Desafinado, ó. Não adianta você pegar um teclado com todo esse som e tentar fazer com dois sons. Um com pad e outro com piano, com 20 milhões de dedos e não vai dar esse som. Então você tem que sobrepor esse som. E se você tocar junto não vai dar esse som, porque tem harmônicos que você tem que tocar separadamente para dar esse harmônico, dá pra entender? Por isso que tem show que tem 3 tecladistas tocando. Brasileiro agora só bota um cara tocando, entendeu? Tu vai ver o show internacional dos gringos, tem 3 tecladistas, entendeu? É por isso que eu vou citar um nome aqui polêmico, eu também discordo de algumas coisas, mas eu vou falar rapidinho. Tu vai ver o Ed Mota, sempre tem ele mais um cara tocando junto, entendeu? Por causa dessas paradas aí. Mas vamos seguindo, vocês agora deram para entender. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Ele vai fazer uma voz guia. E a gente vai entrar numa outra tarefa, que eu vou gravar o piano acústico. E a gente vai parar por aí, né? Porque a gente já está bem sugado hoje. E a gente vai ter esse cuidado de fazer as pegadas dos sons com bastante sentimento, com a interpretação que ele está fazendo. E vai entrar aquelas cordas meio sombria, umas paradas assim, e depois a música vai crescendo. Essa introdução aí vai entrar mais instrumento, tá? Na segunda parte. Bateria, guitarra, umas paradas assim, mas ela vai seguir esse sentimento das cordas. O que os caras fazem primeiro? Bota os outros instrumentos que vão botar a corda. Tu matou, porque a parada começa com sentimento orquestral, entendeu? Na verdade,
todo mundo grava orquestral primeiro, tá? A maioria das músicas, você ouve aí, orquestral primeiro, depois o cara baixa a gama e os caras tocam em cima, na mixagem ele baixa. Mas tudo tá muito em cima disso. Beleza? Fica a dica aí. Valeu!